8 mudanças que eu preciso fazer agora mesmo se eu quiser que 2026 seja o melhor ano da minha vida. Ter um ano bom, agradável, emocionalmente confortável, não depende do acaso e nem da sorte. É preciso empenho, escolhas próprias. E se você teve um ano de 2025 com dificuldades, saiba que você não está sozinha. Eu também tive muitas dificuldades. E fazer de 2026 um ano bom não é sorte, como eu já disse, mas é escolha, é compromisso, é empenho com você. E eu farei 8 mudanças na minha vida que você também pode fazer na sua, para contribuir que 2026 seja um ano maravilhoso. Olá, eu sou Silvana Venâncio, eu sou doutora em teologia, eu sou professora de filosofia e eu sou terapeuta junguiana. Vem comigo, que eu vou te falar sobre 8 mudanças que eu farei na minha vida e a última mudança é o alicerce de tudo, aquilo que vai ajudar a minha vida a melhorar em 2026 e com certeza também a sua. Primeira mudança que eu irei fazer na minha vida fazer escolhas mais fáceis. Eu sou saturnina, eu sou capricorniana, então Saturno é o senhor do tempo. Tudo na minha vida acontece de forma mais lenta. Será que você se identifica comigo? Tudo é muito lento e às vezes eu faço escolhas mais difíceis. Eu vou por caminhos mais difíceis, caminhos tortuosos, caminhos às vezes que dificultam a minha vida. E essa é a primeira mudança que eu quero fazer em 2026. Fazer escolhas mais fáceis. Porque eu e você, muitas vezes, como quando vamos escolher alguma coisa, a gente escolhe o caminho mais difícil, o trabalho mais difícil, o relacionamento mais difícil, mora num lugar mais difícil, mais longe do trabalho, aonde é difícil pegar uma condução. Então, o que eu quero em 2026 é fazer escolhas mais fáceis, que facilitam o meu caminho. Segunda mudança que eu irei fazer na minha vida. E antes de passar para essa segunda mudança, eu quero te convidar a já deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. Segunda mudança que eu quero fazer na minha vida: não dar aos outros aquilo que eu quero receber. Espera aí, o que que isso significa? Significa que ao longo da minha vida eu fui doando para as pessoas aquilo que eu queria receber. E foi algo que eu fui discernindo no meu processo terapêutico, que eu doava amor, doava tempo, doava companheirismo, amizade e achava que eu ia receber tudo isso de forma recíproca, na mesma medida. E quando isso não acontecia, eu ficava frustrada, amargurada, com raiva, porque eu achava que as pessoas iam devolver na mesma medida que eu dava e nem sempre eu recebia. E aí eu fui discernindo isso. Então, em 2026, é aquilo que eu quero receber, eu vou me doar, eu vou me priorizar. Então, se eu quero receber amor, eu vou me doar amor. Então, se eu quero receber atenção, eu vou me dar atenção. Se eu quero companheirismo, eu vou ser minha companheira. Isso não significa que eu vou abandonar o mundo, que eu vou abandonar as pessoas, porque ninguém vive sozinha nesse mundo, mas significa que eu vou mudar a dinâmica de me voltar para fora para doar aquilo que eu gostaria de receber. E já que nós estamos falando aqui desse processo terapêutico que aconteceu comigo, se você quiser marcar uma consulta comigo, se você quiser que eu te acompanhe nesse processo terapêutico, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um e-mail que você pode entrar em contato comigo. A terceira mudança tem a ver com a segunda mudança, porque eu quero estabelecer na minha vida uma dinâmica de dar e receber. Tem um ensaio chamado Dom e a Dádiva, que um antropólogo e sociólogo francês escreveu, chamado Marcel Mauss,
que ele fez uma descoberta numa tribo, numa tradição, numa comunidade na Nova Zelândia, que é regida por uma dinâmica de espiritualidade onde existe algo que acontece em torno de dar, receber e retribuir. Essa é a dinâmica perfeita. Uma dinâmica que o primeiro dar é gratuito, mas dar talvez seja a posição mais fácil, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Quem dá tem poder, quem dá tem algo para dar. Mas esse dom é oferecido, mas precisa que alguém receba. Então a gente precisa abrir espaço na nossa vida para receber, porque além do dom, a gente recebe o outro na nossa vida. E por que que é mais fácil dar do que receber? Porque dar, como eu já disse, a gente dá aquilo que a gente tem, mas receber é mais difícil, porque receber a gente fica no lugar de vulnerabilidade, no lugar de quem precisa, e isso é muito difícil. Então, para que exista uma dinâmica equilibrada e uma dinâmica perfeita, é preciso dar, receber e retribuir. E aí a dinâmica se equilibra. Existem muitas relações onde a pessoa só dá e onde algumas pessoas só recebem. Quando isso acontece, é porque as relações estão adoecidas e precisam ser reequilibradas. 8 mudanças que eu irei fazer na minha vida e que você pode fazer também para tornar 2026 o melhor ano das nossas vidas. A quarta mudança é manter um compromisso de amor comigo. Eu vou repetir: manter um compromisso de amor comigo. Ser objeto do meu amor, cultivar amor próprio. E como eu vou fazer isso? Amor próprio não é só se olhar no espelho e dizer: nossa, como estou bonita hoje, nossa, como eu sou linda e maravilhosa. Amor próprio tem a ver com cuidado, com silêncio, de doar para si mesma aquilo que você precisa. Não é só, eu me permito comer uma torta de chocolate, tomar um copo de cerveja quando eu quero emagrecer. Significa autocuidado, significa investir em autoconhecimento. Trata-se de cuidar do seu corpo, do seu espaço, do seu sono, do seu tempo de silêncio, cultivar as suas virtudes, ter orgulho das suas conquistas, valorizar o que você tem e agradecer por tudo que você tem. Porque quando a gente não agradece o que a gente tem e a gente só olha para aquilo que a gente não tem, a gente perde um pouco da nossa vida, porque a gente perde aquilo que a gente já conquistou. E se a gente for sincero bastante, e se eu e você, se a gente conseguir, se eu e você conseguirmos ficar no presente, nós temos tudo que nós precisamos. E a quinta mudança, eu serei eu mesma. Eu vou deixar de me esconder. Eu vou deixar de querer me voltar para agradar o outro, para ter uma performance daquilo que o outro espera de mim. Personas, como diz Carl Jung, né? Persona não é algo que a gente finge, mas persona é a personalidade que a gente constrói para o coletivo, aquilo que o coletivo está preparado para ver da gente. E tem uma frase de Carl Jung que me marca muito, que ele diz assim: só aquilo que nós somos tem o poder de nos curar. Então, ser eu mesma é estar diante daquilo que eu sou sem disfarce. É ser tudo que eu sou com as minhas luzes e sombras. É falar com a minha própria voz. É ter autenticidade. É perder o medo de mostrar para o mundo quem eu sou de verdade. É ter a coragem de ser eu mesma. E fazer isso é me perguntar como eu me sinto. Quais são as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas necessidades? É quando eu percebo a minha temperatura interna e eu preciso de silêncio, porque é no silêncio que eu me recomponho. É
É nesse recolhimento que eu percebo quem eu sou de verdade e aí eu posso me mostrar para o mundo sem máscaras, sem me esconder, sem manipulação, sem joguinhos. E aproveita aqui e deixa o seu comentário. Qual dessas mudanças você vai também fazer na sua vida? E que outras mudanças que você quer fazer, que você pode acrescentar aqui à minha lista, aqui na minha lista, para que eu tenha um ano de 2026 muito bom, maravilhoso, incrível. A sexta mudança, só um minutinho aqui para eu ir para minha cola. A sexta mudança é ocupar a minha energia psíquica comigo. Na psicologia junguiana, a energia psíquica é libido, é energia vital para a vida. Sabe aquela coisa que às vezes a gente se incomoda com a vida de alguém e a gente quer resolver o problema de todo mundo, da nossa família, do nosso vizinho, da comunidade? É bom que nós estejamos interessados no bem-estar do outro, da comunidade, da família. Mas quando eu pego a minha energia psíquica e eu despejo tudo isso somente no outro, eu perco a oportunidade real de fazer algo por mim. Então, a minha sexta mudança é pegar essa energia psíquica e se voltar para mim. Tem uma outra frase de Jung que eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus clientes, que é assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Eu costumo dizer que é uma frase para tatuar no corpo. Então, enquanto eu estou olhando para fora, para o problema do outro, eu estou sonhando, eu estou iludida, eu estou perdida. Então, eu tenho que pegar essa energia psíquica, eu tenho que olhar para dentro de mim para que eu pare de sonhar e aí eu faço as mudanças necessárias daquilo que eu preciso. Uma outra frase, e é uma frase de um romancista alemão que eu gosto muito, chamado Hermann Hesse, que ele diz assim: aquilo que não está em nós não nos incomoda. Então, quando a gente olha muito para fora, muito para o outro, quando a gente fica muito tomadas por problemas das outras pessoas, pode ser que isso também esteja dentro de nós. Então, o convite que eu me faço é: Silvana, olha para dentro, olha para você, para que possa existir mudanças na sua vida. Sétima mudança, mas antes de falar essa mudança, eu quero te fazer aqui um convite, fazer aqui uma propaganda de um e-book que eu escrevi, que é um e-book Como Alcançar a Felicidade, um caminho que ninguém te contou, que eu falo de 7 movimentos da espiritualidade para você alcançar a felicidade, e eu vou deixar o link aqui também no primeiro comentário. Sétima mudança que eu irei fazer na minha vida: ter coragem de abraçar as minhas sombras. Jung diz que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por se tornar consciente da escuridão. Não é aquela história de gratiluz, gratitude que vai fazer com que eu e você trilhamos um caminho de transformação, mas é ter consciência da escuridão, é olhar para dentro, é parar de olhar para fora e ver só a trave no olho do outro e ver aquilo que eu tenho dentro de mim e poder transformar isso, acordar para isso, olhar para as minhas sombras, olhar para aquilo que eu não gosto, porque enquanto eu continuar olhando para fora, e aí eu vou projetar, né, tanto Jung como Freud falam de projeção, é quando a gente olha para o outro e aquilo que incomoda muito, que chega a fazer com que a gente espume de raiva, isso é projeção, ou seja, eu olho aquilo que está dentro de mim, que eu não consigo ver porque é sombra, eu não consigo ver a minha sombra, eu só consigo ver aquilo que está na luz, e aí eu olho e só vejo aquilo no outro. E tudo que está no inconsciente, na sombra, deseja vir para a luz, e uma forma de vir para a luz é na projeção. Então repara bem,
quando você está muito incomodado com o assunto. Lembra lá daquela frase que eu falei anteriormente do Hermann Hesse? Aquilo que não está em nós não nos incomoda, e começa a prestar atenção. Será que aquilo que eu vejo no outro que me incomoda tanto, será que isso não está em mim? Não é que o outro seja inocente. Jung diz assim: não é que o outro seja inocente, não é que o outro não seja invejoso, não seja arrogante, não é isso. Mas se isso incomoda tanto, será que isso também não está em mim? E aí eu, em 2026, eu quero ter a coragem de abraçar as minhas sombras, de olhar para aquilo que não é tão bom, que não é tão bonito em mim, porque eu acredito que é fazendo isso que eu vou conseguir trilhar um caminho de transformação. A oitava mudança é a mais importante de todas. É aquela que sustenta o edifício. E essa mudança é que permite, que vai permitir que 2026 seja o melhor ano da minha vida e que seja também o seu melhor ano. A oitava mudança é dar prioridade à minha espiritualidade. Chega de delegar a minha espiritualidade para o meu humor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu não durmo bem, aí eu não medito. Se eu tenho uma noite ruim, e aí eu vou relegando a minha espiritualidade. Eu não vou terceirizar a minha espiritualidade para ninguém. Ela não vai depender de um culto, de uma missa, de uma celebração em qualquer templo religioso. A minha espiritualidade será um caminho que eu vou trilhar. E espiritualidade tem a ver com 4 relações fundamentais: relação com o divino, relação comigo mesma, relação com o outro e a relação com a natureza. Deus é livre. Deus não se dobra a nenhum discurso religioso, mas ao mesmo tempo Deus está presente em todas as religiões. Então eu posso ter acesso a Deus. E na minha espiritualidade eu quero me relacionar comigo mesma. Quem sou eu? Aonde estão as minhas luzes, as minhas sombras, as minhas conquistas, as minhas virtudes? Significa trilhar um caminho de acolhimento desse lado que não é tão bom, de desenvolver um caminho de autocompaixão por mim, não ser tão crítica, autocrítica, não ficar me chicoteando, mas me acolher. Isso também é espiritualidade. Uma espiritualidade que acolhe o outro também do jeito que o outro é. À medida que eu vou me acolhendo, à medida que eu vou aceitando aquilo que não é tão bom dentro de mim, é muito mais fácil ver isso no outro e aceitar isso no outro. E espiritualidade também tem a ver com o mundo. E aqui o mundo é muita coisa. O mundo é o mundo da natureza, é se conectar com a natureza. O mundo também tem a ver com as relações políticas, tem a ver com as lutas desse mundo. A gente vive num mundo, num momento, onde o mundo se tornou muito conservador, onde há um policiamento dos direitos, da voz daquelas pessoas que se colocam como diferentes, que vivem a sua sexualidade de uma forma diferente, pessoas que têm orgulho de ser quem é, de se assumirem como mulheres negras, como mulheres livres, e eu como uma mulher negra, de pele clara, uma mulher que tem trilhado um caminho de autoconhecimento e um caminho de espiritualidade, eu preciso também estar engajada nas lutas de liberdade nesse mundo e não esquecer do contato com a natureza. A minha espiritualidade também acontece no contato com a natureza. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento aqui desse canal, e compartilha esse vídeo com alguém que você ama. E até o próximo vídeo.